praticamente é irreversível. O ciclo de 12 mil anos, excesso de radiação que vem do espaço profundo, que atinge todo o sistema solar, atinge o nosso planeta, influencia na inversão do campo magnético, enfraquece também o campo eletromagnético, partículas energizadas que entram em contato direto com o núcleo da Terra, provocando anomalias, fazendo o manto ascensionar para as camadas superiores, né? E já estamos vendo isso acontecer. Até mesmo metais pesados que se encontram próximo ao núcleo do planeta estão sendo encontrados com maior quantidade na superfície da Terra. Terremotos de grande profundidade, terremotos de foco profundo, ou seja, bem abaixo da crosta, eu sempre falo disso aqui, pode ser explicado por conta de explosões de cavitação. Eventos gravíssimos estão acontecendo. Essa fonte de energia, como eu sempre explico, está entrando dentro do sistema solar, influenciando até mesmo no comportamento do Sol. Pode ser provocado por um outro tipo de fonte oriunda ou até mesmo o próprio astro higienizador, o próprio astro intruso, como disse o próprio Carlos de Monte Ferrada. Esse objeto é sobrecarregado de energia cósmica. Importantíssima informação. Deixe o joinha, deixe um like, também vou deixar também fixado no topo dos comentários o link do canal da Sociedade Criativa, que presta um excelente trabalho. Astrônomo Anderson, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Atualmente, essa camada de tapete negro foi identificada em 4 continentes. Os geólogos alemães descobriram que essa camada se formou durante a erupção maciça do vulcão Lachersi, na Alemanha, e as suas cinzas foram detectadas em toda a Europa. Os cientistas atribuíram a formação dessa camada a um gigantesco incêndio florestal provocado por erupções vulcânicas. Uma camada semelhante de carvão e cinzas, formada nesse mesmo período, foi encontrada na América do Norte designada por Horizonte de Clovis. Uma camada negra rica em carbono, datada de aproximadamente 12,9 mil anos, foi previamente identificada em 50 sítios da era de Clovis em toda a América do Norte e parece ser contemporânea do início abrupto do arrefecimento do Euger-Drias. Os ossos encontrados da megafauna extinta do Pleistoceno, juntamente com conjuntos de ferramentas de Clovis, foram encontrados abaixo desta camada de tapete negro, e não dentro ou acima dessa. Vestígios de incêndios em grande escala do mesmo período foram também encontrados na Sibéria. Para além do vulcão Lachersi, dezenas de vulcões e supervulcões entraram em erupção simultaneamente em todo o mundo. Veja no mapa a sua localização. As erupções afetaram todos os cantos do mundo. De acordo com numerosos estudos efetuados por outros grupos de cientistas, verificou-se também simultaneamente um derretimento súbito do gelo, inundações catastróficas, intensificação dos ventos e uma subida do nível do mar. Que tipo de catástrofe foi esta? Há 12 mil anos, as temperaturas globais aumentaram em impressionantes 15 graus Celsius no decurso de várias décadas. Uma parte significativa das camadas de gelo derreteu, começaram inundações e tsunamis catastróficos. Algumas áreas da Terra ficaram completamente submersas com a rápida subida do nível do mar. Depois disso, porém, foi registrado um arrefecimento igualmente dramático. Milhares de mamutes e outros mamíferos congelados foram encontrados ao longo das encostas norte das ravinas da Sibéria.
Os continentes sofreram megaterremotos, erupções de supervulcões e incêndios maciços, como evidenciado pelas camadas de cinzas nas formações rochosas. Todas estas mudanças anormais e esses cataclismos, há 12 mil anos, levaram à extinção em massa da megafauna e a uma forte redução da população humana, incluindo o desaparecimento dos Cro-Magnons. Alguns investigadores atribuíram esta catástrofe ao impacto de um meteorito. No entanto, a análise de oligoelementos nas camadas de cinzas da época mostrou que a verdadeira causa da catástrofe foram as erupções vulcânicas. Não tem nenhuma relação com um cometa ou um meteoro que tenha atingido a Terra, porque isso seria um acontecimento aleatório, e este não foi um acontecimento aleatório. Segundo a datação por carbono 14 e outros métodos de datação, isso acontece a cada 12.068 anos. Em novembro de 2023, foi divulgado um estudo de cientistas americanos e espanhóis, revelando a descoberta de 3 gigantescos fluxos de lava no fundo do mar Mediterrâneo, provenientes de erupções de supervulcões. Os cientistas concluíram que estes 3 eventos catastróficos ocorreram na Europa com um ciclo de 10 a 15 mil anos. Isso confirma um ciclo cíclico dos supervulcões. E podemos ver isto como um relógio. Há exatamente meio ano grande, 12.500 anos, o supervulcão Camp Flegrei, ao largo da costa italiana, explodiu. Há exatamente um grande ano, há 24.000 ou 25.000 anos, explodiu o Taupo na Nova Zelândia. Há exatamente um grande ano e meio, o Camp Flegrei voltou a explodir. Cada ciclo de catástrofes globais conduz à extinção em massa da megafauna e a uma forte redução da população humana. Por exemplo, uma grande quantidade de radiação cósmica durante a excursão de Lacan causou a extinção de toda uma espécie humana, os Neandertais. De acordo com outras teorias, foi causada pela erupção de um supervulcão nos Campos Flegrios e pelas subsequentes chuvas ácidas, há 36 mil anos. Há 72 mil anos, após a erupção do vulcão Toba, a humanidade quase se extinguiu, restando apenas cerca de 10 mil pessoas na Terra. A composição das camadas sugere que, há 12 mil anos, os vulcões não estavam apenas em erupção, mas seu magma continha elementos raros encontrados nas camadas profundas da Terra, perto do núcleo do planeta. Isto indica que o magma tinha origem em camadas mais profundas da Terra, à semelhança do que estamos observando atualmente. A única explicação plausível para isso seria o sobreaquecimento do núcleo da Terra. A enorme quantidade de energia necessária para o aquecimento do magma e a sua ascensão das profundezas não poderia ter surgido do nada. O sobreaquecimento do núcleo só pode ocorrer devido à recepção de energia adicional do exterior, de alguma influência cósmica externa. Portanto, os cataclismos que ocorreram há 12 mil anos também foram o resultado dessa influência cósmica externa. Temos estes ciclos, temos essas estações cósmicas que, na minha opinião, são caracterizadas por eras glaciares e interglaciares. O que precisamos é de estatísticas a longo prazo, ao longo de centenas de milhares de anos, para sabermos qual é o calendário exato que podemos adotar como média. Mas sim, quero dizer, 12 mil a 13 mil anos nesse intervalo, é o que me parece. Porque quando retrocedemos a 25 ou 26 mil anos atrás, percebemos que houve uma grande mudança climática. A análise espectral completa da temperatura e do dióxido de carbono revelou a presença de ciclos de 12 mil e 24 mil anos no espectro das oscilações destas características registradas. Ciclos semelhantes estão também presentes nas flutuações do núcleo da Terra. Podemos concluir que estes ciclos estão associados a fatores cósmicos. Estes fatores têm impacto no núcleo da Terra, que por sua vez afeta o sistema climático da dinâmica da natureza, conduzindo às mudanças que estamos observando atualmente. Outra consequência do sobreaquecimento do núcleo, tanto hoje quanto há 12 mil anos, foi o enfraquecimento do campo magnético e a deriva dos polos magnéticos. Observe, em que intervalos de tempo ocorreu a deriva dos polos magnéticos nos últimos 120 mil anos. O intervalo entre eles é de aproximadamente 12 mil anos.
É chocante que, ao mesmo tempo, tenham ocorrido os grandes terremotos, as grandes elevações do nível do mar, as mais fortes erupções vulcânicas e as glaciações. Durante o deslocamento dos polos magnéticos, o campo magnético da Terra tornou-se 8 a 10 vezes mais fraco. E isso culminou em um aumento do fluxo de radiação cósmica. A ciência atual não consegue explicar por que os desvios magnéticos coincidem com alterações climáticas dramáticas e com as glaciações. Hartmut Irish, um geólogo marinho e climatologista alemão, ao estudar os sedimentos do fundo do mar, lagos e rios, identificou períodos em que o clima muda drasticamente. O primeiro torna-se mais quente 8, 10 graus Celsius e depois começa a glaciação. O professor Sidney Emmen confirmou que essas flutuações ocorrem a cada 12 mil anos. Assim, foi observado um pico de catástrofes há 12 mil, 24 mil anos, ainda antes, há 36 mil, 48 mil, 60 mil e 72 mil anos. Assim, podemos ver que a intensificação das catástrofes na Terra ocorre ciclicamente a cada 12 mil anos. Isto implica que a influência cósmica que fornece energia adicional ao núcleo do nosso planeta afeta a Terra uma vez em cada 12 mil anos. Portanto, agora sabemos que a cada 12 mil anos, os seguintes eventos ocorrem no planeta: erupções vulcânicas catastróficas, alterações bruscas das temperaturas atmosféricas, intensificação dos ventos e dos furacões, alteração do nível global do mar e inundações em grande escala, fusão dos glaciares seguida de uma glaciação abrupta, mudanças nos polos magnéticos e enfraquecimento do campo magnético da Terra. Vale a pena notar que cataclismos ainda mais intensos caracterizam cada ciclo de 24 mil anos. A má notícia é que, atualmente, não estamos apenas vivendo durante o período de influência cósmica externa. Estamos vivendo durante um dos ciclos de 24 mil anos, que é ainda mais destrutivo. Entraremos plenamente neste ciclo no ano de 2024. Isto significa que a energia que afeta o núcleo do planeta e a intensidade dos cataclismos destrutivos aumentarão significativamente. Esta influência cósmica cíclica pode ser comparada a uma lanterna no nevoeiro, na escuridão. Há um feixe de luz concentrado e há uma iluminação dispersa à sua volta. Apenas a parte dispersa desta luz cósmica está agora chegando no núcleo da Terra. O feixe concentrado ainda nem sequer nos tocou e já estamos assistindo a um rápido aumento do número e da intensidade dos cataclismos. A partir desse momento tudo isso só irá piorar. No entanto, apesar de o planeta ter passado por ciclos de catástrofes durante milhões de anos, o ciclo atual pode ser o último. O oceano foi um mecanismo-chave que permitiu ao nosso planeta passar por um ciclo de cataclismos e sobreviver. O oceano sempre dissipou naturalmente o calor do interior da Terra, mas agora, os seres humanos adicionaram plásticos residuais do lixo cotidiano e hidrocarbonetos a partir de inúmeros derramamentos de petróleo em grandes quantidades ao oceano. Começamos a fazer algo em que ninguém havia pensado antes: produzir hidrocarbonetos sintéticos que conhecemos como o plástico. Antes de nós, não havia plástico nos oceanos. E a partir dos anos 50, todo o plástico produzido no planeta acabava, mais cedo ou mais tarde, no oceano. Uma vez que o plástico não se biodegrada nem se decompõe no ambiente, mantém-se tal como está e uma parte significativa decompõe-se simplesmente em partículas minúsculas, conhecidas como micro e nanoplásticos. Estas partículas penetram em toda a profundidade do oceano. Praticamente todas as gotas do oceano contêm partículas de nanoplástico. Por se estruturarem em uma composição específica, os microplásticos têm uma propriedade única: perturbam a condutividade térmica do oceano. Assim, a causa da perturbação da função de dispersor térmico cumprida pelo oceano foi o fator antropogênico e, mais especificamente, é o plástico que criamos e que está agora em todo o oceano. Então, em vez de remover o calor, o oceano tornou-se num cobertor espesso para o nosso planeta. E nosso planeta de hoje é exatamente aquele que precisa com urgência de arrefecimento. Isto fez com que o oceano deixasse de arrefecer eficazmente o interior da Terra, excessivamente aquecido pela desestabilização do núcleo durante a influência cósmica cíclica. É exatamente esta a razão do aumento do número de explosões no interior do manto, que registramos como sismos de foco profundo.
É a primeira vez que isto acontece em uma escala tão grande em toda a história do planeta. Graças ao estudo dos recifes de coral que sobreviveram aos outros ciclos passados no oceano, sabemos que nos ciclos anteriores o oceano dissipava efetivamente o calor endógeno. Agora, os recifes estão morrendo com o aquecimento, enquanto nos ciclos anteriores conseguiram sobreviver. De acordo com as nossas estimativas, o planeta entrará no ciclo, sob ação direta dos raios da influência cósmica externa, no final de 2024. No entanto, os cataclismos, que, de acordo com os nossos cálculos preliminares, feitos há mais de 10 anos, deveriam começar em 2024, já estão ocorrendo em 2023. Infelizmente, os cataclismos estão ultrapassando as nossas previsões otimistas sobre o tempo que nos resta. Com base em todos os fatos e dados recolhidos, podemos dizer com confiança que estamos entrando numa era de imensas catástrofes de poder e escala sem precedentes.